Run to me, you'll never be lonely. Run to me, I'll be here for you. I swear there's no use pretending that he still loves you or still cares. If you want me to, all you've gotta do is run to me. 'Cause I'm your one and only. Let me be your lover, your friend to the end. He could never love you like I could love you. You know it's true. All you've gotta do is run to me. I've been waiting all my life to have someone like you. One look in these eyes and you will realize I'm lonely too. So run to me. I want you so badly. Run to me, I'll come through for you. Don't despair, there's no use in wasting another night. Don't stop love from taking flight. So darling, run to me. Been waiting all my life to have someone like you. One look in these eyes and you will realize I'm lonely too. So run to me. I want you so badly. Run to me, I'll come through for you. Don't despair, there's no use in wasting another night. Don't stop love from taking flight. So darling, run to me. Run to me. I've tried to live without you. Just can't get you off my mind. I've tried to live without you,
just can't get you off my mind. And I never knew missing you like I do tonight. Gonna board up all the windows and put the lock on the door. Gonna board up all the windows and put a lock on the door. Since you've gone, baby, nobody comes around here no more. Yeah, if these walls could talk, I know what they'd say. You better hang your head, boy, hang your I'm all alone without you, baby. Ain't got nothing left to lose. Haunted by a memory, living in a house of blues. You love me, that I'm the only one. I thought love would last forever. I was wrong. Now I'm all alone without you, baby. Ain't got nothing left to lose. By a memory, living in a house of blues. Yeah. Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. Amigos e amigas do Facebook e não só, boa noite. Desde o dia 8 de março de 2020, Dia Internacional da Mulher, que andamos a falar e a escrever sobre um certo concerto de piano e violino que iria ter lugar no Centro Sénior do Lar Emanuel, integrado num programa de homenagem às mulheres e também a alguns homens poucos mas bons que por lá trabalham. De facto, esperávamos nessa altura poder ouvir Dana Radu ao piano e Rodrigo Queiroz em violino, num concerto que se adivinhava de grande sucesso, malgrado da falta de um piano acústico em condições de que de facto não dispomos.
Teríamos de nos desenrascar, passa a expressão, com um piano digital, mas claro, não era a mesma coisa. Porém, do que ouvimos nos ensaios, algo havia no ar que nos transportaria ao céu, vogando através do cântico dos anjos que a voz melodiosa daqueles instrumentos faziam adivinhar. Ao invés, sai-nos a pandemia na rifa. O grande arquiteto do universo que tudo sabe, que tudo providencia, lá saberá porquê. Pois bem, por volta do dia 8 de março deste ano, a Dana lembrou-se do que ficara por se fazer o ano passado e fez questão de me gravar uma mensagem de solidariedade e homenagem às nossas mulheres na Associação Lar Emanuel, gravação essa recentemente publicada no grupo de trabalho WhatsApp da instituição. Mas a ideia de um piano de cauda grande, próprio para concertos, nunca nos largava. Tínhamos de realizar um concerto por volta desta data. Nesta altura, vem-nos à memória todos aqueles artistas, amigos, que de há 10 anos para cá se têm envolvido generosamente connosco, levando-nos ou trazendo-nos a excepcional beleza da sua música e da sua arte. Quem pode esquecer os quarteto e depois o trio de guitarras clássicas, levando à magia as nossas iniciativas no Centro Sénior, iniciativas dirigidas aos nossos residentes e tal como agora, sempre dedicadas aos trabalhadores da instituição. Desde logo, e em primeiríssimo lugar, a minha querida amiga Hilda Coelho, a Sónia Leitão, o Dani Ferreira, a Rita Domingos, o Tiago Branco, o João Pedro e a Catarina, o Rafael Araújo, o Fred da Cruz Pires e o grupo de teatro de que é diretor, o Leirena, o Sérgio Varalonga, enfim, espero não me ter esquecido nenhum dos mais assíduos, além, claro, do sempre presente Rodrigo Queiroz. Foram muitos mais os que por lá passaram, sem esquecer aquele maravilhoso, inesquecível coro dirigido por Rafael Araújo, que cantou maravilhosamente para nós, em 8 de março de 2012, a fabulosa cantata da alegria no trabalho do Masson, a capa 471 de Mozart. Além, claro, já do referido maestro Rodrigo Queiroz e, mais recentemente, Dana Radu, e o inesquecível e talentoso violinista brasileiro Paulo Pascoal. Foi nessa altura que alguém se lembrou, em meio à nossa frustração, de não podermos dispor de um local nem de um piano, que poderíamos talvez fazer o concerto noutro local e transmiti-lo para o mundo. Afinal, como andamos todos digitalizados, não temos a presença física, mas podemos multiplicar indefinidamente a audiência esotérica, tão ao agrado de certas escolas secretas. A Dana Radu imediatamente disponibilizou o seu próprio piano em casa, mas perfeccionista como é, também achava que não era o melhor. É bom para estudo, dizia ela, mas para concerto não. Ela já adivinhava a audiência que agora mesmo, neste momento, neste preciso momento, nos está já a acompanhar. Foi nessa altura que nos lembrámos da Sociedade Artística e Musical dos Pousos, a SAMP, em Leiria, e de lhes pedir a sala e o piano. A boa recepção e a simpatia foram a tónica desde o primeiro contacto. Aliás, desde há anos que a Associação Lar Emanuel mantém com a SAMP programas de animação e terapia e sempre a mesma cordialidade e competência, obtendo os melhores resultados técnicos e terapêuticos. Obrigado à SAMP, autêntica alfobre de gente que faz da arte de bem executar toda a música uma escola artística de referência na nossa cidade, em Portugal e no estrangeiro. Graças às pessoas, na pessoa do seu presidente, Dr. Hugo Bastos Alves, amigo de há muitos anos, aqui presente, a quem muito agradecemos, bem como a todos os colaboradores desta escola que nos ajudaram e continuam a ajudar. Depois pensamos, também não podemos deixar a produção do evento ao sabor dos nossos telemóveis. Este evento vai ser suficientemente bom para termos de nos entregar obrigatoriamente nas mãos de profissionais. De imediato entramos em contacto com outro grande amigo, Carlos Romeira, da Forma TV, empresa de comunicação, nada mais, nada menos, aquela que, em nossa opinião, é a mais qualificada e competente no seu género. Obrigado, querido Carlos Romeira, a ti e à tua equipa. Por último, uma palavra de reconhecimento para todos os amigos que nos seguem, público em geral, pelo vosso apoio. Façam-nos chegar as vossas opiniões. Quero também referir a presença de uma representante da direção do Lar Emanuel. Muito obrigado, minha querida. Agora vamos ouvir, no intervalo, pelo ilustre amigo e pedagogo, um investigador na área musical, professor do Conservatório do Porto, Dr. José António Neves. Sabemos quanta angústia e preocupação o tem atingido nos últimos dias pela doença de um seu familiar, muito próximo, e mesmo assim aceitou o nosso convite.
Obrigado, José António. A terminar, uma referência especial à doutora Isabel Viana, que nos acompanha, a grã-mestra da grande loja simbólica da Lusitânia, Via Mista, a única grande responsável maçónica em Portugal que fez o favor de me telefonar, desejando-nos o maior sucesso. Obrigado, respeitável grã-mestra. Afinal, estamos a falar da música de compositores maçons, música que tanto brilho traz às nossas sessões, às nossas reuniões secretas. Deixo-os de seguida com a Dana e a sua melodiosa música, que com muito gosto vamos ouvir. Muito obrigado.
Uma primeira saudação muito especial a todos os que nos estão a ouvir e, obviamente, começar também por agradecer e saudar o David Martins por esta iniciativa e agradecer-lhe o privilégio de me ter desafiado para comentar ou falar um pouco sobre estes três compositores que estão neste programa deste fantástico, que já começamos a ouvir, obviamente, pela grande pianista Dana Radu, uma primeira parte dedicada a Mozart e agora uma segunda parte onde vamos ouvir Liszt e Schubert. É muito difícil em muito pouco tempo falar sobre estes três grandes monstros de música, épocas diferentes, século XVIII Mozart e obviamente que é com este compositor que, mesmo em termos de antropologia musical, nós consideramos que a sua música é, enfim, de certa forma, de suma importância para o crescimento de um novo espírito pré-revolucionário característico do século das luzes, pronunciador de grandes alterações políticas e sociais que iriam modificar profundamente o palco europeu da época. Mas além disso, este livre pensamento de Mozart, que está, enfim, de certa forma também subjacente àquilo que, por exemplo, no caso de Liszt, muitas vezes se considera o idealista atormentado, há realmente aqui um ponto comum. Quer Liszt, quer Mozart, aliás, está perfeitamente documentado, Mozart também com este espírito novo, é um homem que procura integrar e integra a maçonaria, aliás com a particularidade dele próprio, depois mais tarde iniciar o seu pai nesta arte real, e que obviamente que todos nós quando falamos de Mozart inevitavelmente falamos da flauta mágica, enfim, como um hino, digamos, à virtude, porque é uma forma de que Mozart encontra de mostrar que é capaz de combater o mal com o bem. Aliás, falo de uma forma até muito curiosa, porque podemos dizer que nesta ópera aborda-se temas e maneiras diferentes de abordar a dignidade, a estima, o respeito entre as pessoas, entre todos nós, mas também onde não falta um humor e mesmo um ligeiro toque de sátira maliciosa. Mas se isto acontece com Mozart e esta ligação de Mozart à maçonaria, não significa que todas as suas obras tenham um caráter maçónico. Acontece exatamente com Liszt. Liszt também, este idealista atormentado, um homem que procura, um húngaro que procura efetivamente também encontrar na forma das suas peças, traduzir um bocadinho aquilo que ele próprio seduzido por um catolicismo social, mas também por uma generosa utopia san-simoniana que adquiriu e que lhe levam a ter inclusivamente a reputação de um músico humanitário. Esta forma de estar, aliás, uma curiosidade, Liszt, que viria a ser sogro de Wagner, enfim, e que vai influenciar, ainda que o Wagner não goste muito disso, mas ou tenha gostado muito disso, mas obviamente Liszt influencia muito a maneira depois de compor de Wagner. Mas também uma forma, enfim, as suas composições também nos levam realmente a este idealismo e esta necessidade de transmitir através da sua música aquilo que eu iria falar, que é a seguir, que é realmente a harmonia. E com Schubert exatamente a mesma coisa. Não temos a certeza de Schubert ter sido um maçom,
Há, no entanto, relatos que o fazem ligar à maçonaria. Digamos que se possamos dizer que seria um simpatizante, não quer dizer que a sua música seja também ou composta de propósito para atos maçónicos, mas também é muito utilizada enfim, dentro da simbologia e daquilo que é os rituais próprios daquilo que acontece na maçonaria. E porquê? Porque estes três homens desenvolvem aquilo que é fundamental nisto tudo, que é a harmonia. As suas músicas desenvolvem uma grande harmonia, digamos, talvez a coluna vertebral, digamos, destes da música destes três grandes compositores. A harmonia na verdadeira ascensão da palavra. Uma harmonia total, uma harmonia que não passa pelos sons e pela conjugação dos sons agradáveis que nos fazem sentir, mas uma harmonia que nos traz também uma tranquilidade de vida que provavelmente deveríamos todos ainda hoje partilhar, porque fala-se muito ainda hoje em dia, ainda mais no momento em que estamos a atravessar, que é preciso haver fraternidade, que é preciso haver desigualdade, acabar com as desigualdades, que é preciso haver mais harmonia entre as pessoas, que é preciso criar um mundo mais sustentável, de maior capacidade de podermos ter esta harmonia com a própria natureza, e realmente a música destes três grandes homens é marcada exatamente por essa harmonia. Aliás, como eu costumo dizer, nós deveríamos funcionar como a estrutura de uma orquestra. Uma orquestra toca sem vedetas. Se são 100 músicos, são 100 músicos que cada um com o seu instrumento, cada um com a sua maneira de ser, cada um com o seu tom, digamos, com a sua forma de estar, com a sua técnica, contribuem todos juntos para um trabalho final, e que é exatamente, cada um com a sua pequena nota vai acabar por nos transmitir os concertos, as sinfonias, enfim, as obras, de uma forma sublime e de forma a que realmente nos faça sentir bem. Aliás, as obras escolhidas, deixar aqui, parabenizar a Dana Radu, obviamente pelo repertório escolhido, porque é um repertório que nos traz efetivamente uma diversidade diferente, três estilos ou três formas musicais ou três diferentes, mas todos eles nos trazem realmente uma certa tranquilidade, um certo bem-estar, que é isso que efetivamente se procura. Realmente um mundo harmonioso, que tanto se fala e que os políticos tanto falam, as pessoas tanto falam, as redes sociais tanto falam, e que efetivamente um mundo que falha, se calhar, muitas vezes pela falta exatamente da harmonia que estes três grandes músicos têm. Considerar que estes músicos são músicos que fizeram música maçónica, penso eu que é um erro. Não há música, porque há músicos que são maçons, como há poetas, há pintores, há muitos músicos ainda atualmente que são, mas efetivamente aquilo que marca exatamente estes três grandes homens, e não só outros também poderíamos estar a falar, eu iria dizê-los exatamente utilizando o pensamento de Mozart. Talvez porque seja um adepto, ou digamos, entre ambos, sou um grande apreciador de Mozart, mas Mozart diz-nos que a partir de uma determinada altura, quando fala da composição da flauta mágica, ele diz que essencialmente, com a sua música, nós aprendemos que as suas alegrias são as nossas alegrias, as suas penas, as nossas penas, e o mundo de inefável beleza outonal da música que ele compõe em 1791, quando os raios de sol se inclinavam com intensidade antes de se converterem em crepúsculo e de anoitecer,
é também o nosso mundo, tornando-se assim a música cada vez mais uma parte essencial das nossas vidas. Eu penso que este pensamento é um pensamento que de certeza está subjacente não só também ao idealismo de Liszt, à forma de estar de Schubert, porque efetivamente a música em nós deve-nos trazer e traz, sem dúvida, esta noção que é de bem-estar connosco, de um sentir bem, como criássemos uma união, uma cadeia capaz de nos unir a todos de uma forma mais agradável e muito mais, digamos, igual e para um mundo melhor. Efetivamente, muitas vezes se fala efetivamente de que é necessário haver mais igualdade, e se vocês repararem, nós diariamente estamos rodeados a todo momento, em qualquer circunstância, sempre de música. Uma melhor, outra pior. Aliás, conforme António Vitorino de Almeida dizia e perguntava, e para terminar, que perguntavam-lhe qual era o estilo de música que ele mais gostava. Ele dizia que gostava de toda a música logo que fosse bem feita. E, efetivamente, quando ela é bem feita, tal e qual como estes três grandes génios nos deixaram, ela transmite-nos todas estas sensações, transmite-nos este bem-estar e faz-nos comungar e esperar que este mundo seja melhor. E, obviamente, por muito que neguem, a música é um fator de união e um fator catalisador, obviamente, para um mundo melhor. Vou-vos deixar com Dana Radu, que provavelmente já vos incomodei muito com as minhas palavras, e obviamente, sabiamente, Dana Radu irá proporcionar uma segunda parte, naturalmente a continuar sublime, e que vos fará sentir, ou nos fará sentir, muito melhor neste sábado, preparando-nos de certa forma para uma leveza e para uma reflexão de fim de semana. Muito obrigado a todos e continuação de um bom concerto.
Que maravilha, Dana. Se esta casa e esta sala estivessem cheias, estarias agora à plateia de pé a aplaudir-te. Tens uma sala vazia, mas tens muita gente, mas mesmo muita gente, que te seguiu através do país e fora do país também, devo-te já dizer. Até do Brasil, de onde tu vieste. Portanto, minha querida, muito obrigado pela tua colaboração, por este magnífico serão que nos proporcionaste. Agora chamo aqui um futuro pianista, que tu conheces, chama-se Afonso. Muito obrigado. Agora tenho que tirar aqui umas dúvidas que ficaram no ar quando foi da apresentação. Se tu terias a ver alguma coisa com essa rede maçónica que anda para aí, terrível, onde se consta que estão integrados um tal de Franz Liszt e um Amadeus Mozart. E um tal de Franz Schubert. Pois bem, eu não sei se tu andas metida com eles ou não. Há uma coisa que eu te digo, a forma como te mostras íntima com eles, deixa-me a pensar, mas tu é que sabes. Eu não digo mais nada. Muito obrigado, Dana, e que o grande arquiteto do universo te acompanhe. Muito obrigado.